Nesses 45 dias que eu fiquei na rua, não somente ficar, eu morei na rua. E nessa morada eu tentava me esconder porque sempre tive uma boa educação, tive uma boa família. E naquele termo também por uma falta de entendimento também, uma falta de conhecimento. E eu tinha medo, eu mesmo, morando na rua, usando droga com aqueles moradores de rua. Por muitas vezes eu pegava um cobertor, pegava uma coberta e me escondia para dormir, para que nada de algo pudesse acontecer comigo. Porque a pessoa, quando ela está no uso, ela perde totalmente o brio, perde totalmente a higiene, né? Vira um mendigo. E por muitas vezes a sociedade ela vê dessa forma, ela vê uma doença contagiosa. Na realidade, a gente se sente, né, uma pessoa totalmente incapaz, né? Rejeitado por todos. E a gente pensa assim que não vai ter mais chance. A gente pensa assim, acabou. Esse é o meu fim. Mas o mais interessante foi na sexta-feira, que eu já não aguentava mais ficar na rua. Eu acordei pela manhã e disse assim, Deus, já tem 7 dias que eu não almoço, não janto, não tomo um banho. Se eu tenho um crédito, que o Senhor me dá mais uma chance. Levanta um homem ou uma mulher nessa terra para me ajudar. A cocaína me destruiu. Me levou uma temporada até na Pinel. Fiquei 3 meses na Pinel internado. E eu não sou louco, não tenho problema de loucura. Era o uso excessivo, né, cara? Te descontrola, te tira a sua percepção de que é a vida, né? E aí, cara, você vai perdendo, você se tranca. Não importa se você vai morrer hoje, se você vai morrer amanhã. Qual a diferença? Você já perdeu tudo que você tinha para perder, né? Eu tenho uma filha de 18 anos. Não conversa comigo. Você, telespectador, acabou de ver 3 depoimentos de um drama que é vivido todos os dias por muitos brasileiros. O levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, revela que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares ao longo de pelo menos 6 meses em 2012. Esse número corresponde a 0,8% da população nas 27 capitais e no Distrito Federal. Nestes locais, 35% dos usuários de drogas consomem crack. E para discutir esse assunto no Resgatados, eu recebo a presença mais uma vez do pastor Wellington. Prazer tê-lo aqui novamente. Muito bom, né? A gente discutir essa pesquisa hoje à noite. Eu creio que vai poder ajudar muito os telespectadores. E também Cris do Morro, para mais um Resgatados, né, Cris? Olha, não estou tão bem não. Com uma pesquisa dessa aí mostra que a gente só está voltando para trás. A gente tem que caminhar para frente. Então tem que melhorar para a gente ficar melhor. E para o nosso bate-papo de hoje, convidamos o psicólogo Leandro Iannota, referência técnica em saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde e especialista em atenção ao usuário de álcool e outras drogas. Obrigado, Leandro, pela sua presença. Obrigado, é um prazer. Vamos aí fazer uma leitura da pesquisa. Tá certo. E também Carlos Henrique Alves, ex-usuário de drogas e atualmente integrante do Culto dos Resgatados. Muito obrigado, Carlão, pela sua presença. Eu que agradeço. O resultado da pesquisa Fiocruz e os efeitos devastadores do crack na vida dos usuários é o tema do programa Resgatados, que está começando agora. A pesquisa divulgada pela Fiocruz apontou que os usuários de crack no Brasil são adultos jovens, com idade média de 30 anos. 78% deles são homens e 60% desses homens são solteiros. Outro dado alarmante é que, na maioria dos casos, os usuários de crack são de baixa escolaridade, sendo que apenas 2 em cada 10 cursaram ou concluíram o ensino médio. Já em relação ao ensino superior, a proporção é ainda menor, de apenas 0,3%. Pastor Wellington, esses números são alarmantes, né? Muito complicado, né? Eu acho que a gente fica assustado de ver realmente uma pesquisa dessa. Eu acho que o governo federal demorou muito tempo a divulgar isso. A gente vê que uma pesquisa ela precisa de ser bem balizada. Mas a gente que tem trabalhado na ponta tem sentido que esses usuários a cada dia têm aumentado,
a questão da idade, a questão do vínculo, né? Então, muitas das vezes as pessoas falam também, essa pesquisa trouxe que as pessoas são desempregadas, não são trabalhadores autônomos, e eles estão realmente com os vínculos rompidos. Leandro, como é que você vê que o Estado tem se preparado para essa epidemia? Então, primeiro a gente tem uma rede de saúde mental, né? Hoje eu estou aqui falando da saúde mental do Estado como referência e nós temos a abertura de novos serviços no Estado como um todo. Foi pactuado junto ao governo federal, foi garantido, né, o recurso para até final de 2014 para abertura de novos serviços. A gente vem fazendo porque abrir só o serviço não é o suficiente, a gente sabe disso, a gente precisa de capacitar os profissionais que estão na lida, como você mesmo falou, da ponta, a gente precisa de capacitar os profissionais, a gente precisa de dar para eles ferramentas para trabalhar com esse público, com os usuários de álcool e outras drogas. Então, a gente vem aumentando a rede no Estado como um todo e capacitando, como eu acabei de dizer. Leandro. Bom, Leandro, você falando sobre essa questão da rede, eu queria que você colocasse assim, quais são os equipamentos que tem para poder tratar a dependência química, inclusive o crack e as outras drogas, né? O que o Estado oferece hoje? Perfeito. Pensando na saúde, nós trabalhamos com a questão da porta de entrada, né? Nós temos na saúde mental, a referência são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial. Os CAPs, eles são serviços de porta aberta e eles atendem a população geral. Eles têm característica para atender criança e adolescente, que é o CAPSI. Nós temos o CAPS para pessoas que têm algum transtorno mental, né? No caso, o CAPS 1, 2 e 3. O CAPS 3 é aqueles que funcionam sábado, domingo, noturno, feriado. E temos o CAPS AD, que é o CAPS especializado para atender a questão de álcool e drogas. Isso são serviços especializados na saúde mental. Para além deles, a gente tem a atenção primária, que são os postos de saúde, né, as ações de atenção primária que estão nos bairros. E tem um dispositivo que está vinculado à atenção primária, com interface à saúde mental, que é o consultório na rua. A gente acabou de ouvir 3 depoimentos, né, de usuários falando desse momento que eles viveram na rua, que eles passaram por essa situação de rua. E esses consultórios são consultórios itinerantes que vão até as cenas de uso. Belo Horizonte, a nossa capital, por exemplo, tem os consultórios na rua, fazem um excelente trabalho, um deles até na região central de Belo Horizonte. Então, é uma ação muito interessante para chegar na cena de uso. Eu conheci os 3 casos, eles estão internados comigo. Um ficou 45 dias, ele não teve uma atenção do consultório na rua. Então, ele estava, inclusive, na Pedreira, aonde se fala que tem um consultório. Então, quando eu estou falando, na verdade, de mostrar os equipamentos do governo, a gente vê que Belo Horizonte é muito precário. O governo tem tentado fazer alguma coisa, mas a gente vê a atenção precária. Porque os 3 estavam na Cracolândia, por isso nós temos questão de pegar, para mostrar justamente esse problema da falta de atenção. E a pesquisa, Leandro, também trouxe que a cada... de cada 10, 7 querem tratamento na hora, eles querem ser atendidos de alguma forma. E como vocês, na verdade, têm um programa com as comunidades terapêuticas, como que é isso? Porque eles também, a procura na comunidade terapêutica é muito grande, né? Então, só para concluir a pergunta anterior, né? Como a pesquisa mostrou, os usuários que estão em situação de rua, até para falar da dificuldade que foi fazer a entrevista dessas pessoas, são pessoas que estão transitando. Eles estão em situação de rua, ele não quer dizer que eles vivem em um lugar exclusivo. Então, o consultório na rua é um dispositivo que também transita. Pode acontecer de não encontrar todas essas pessoas? Claro, é possível sim. O usuário que está num determinado momento, a questão do horário, né? A gente sabe que não tem hora para usar droga, então tem pessoas que estão ali, a questão dos turnos, né? Então, tudo isso dificulta, sim, o trabalho. Agora, para além do consultório na rua, que é esse dispositivo da atenção primária, nós temos também a intervenção no hospital geral. Porque, sabidamente, a gente tem até hoje no Conselho Federal de Medicina, se a gente entra lá no site, tem um manual, né, que diz da questão do atendimento médico, psiquiátrico para o usuário de crack. E eles colocam lá uma internação de 7 a 14 dias dentro do hospital geral para tratar as comorbidades clínicas. Então, isso é um outro ponto que a saúde mental vem fortalecendo, que são esses leitos de retaguarda do serviço de atenção. Agora, Leandro, como é que você acha que essa pesquisa é a primeira pesquisa mesmo de fato, que levanta os números, levanta os dados, mostra, tipifica, tenta mostrar quem são esses usuários. De que forma que uma pesquisa, com todos esses dados em mãos, ele pode ajudar
numa ação melhor do que tem o Estado. Não estou falando que a ação não exista, Sim. mas que ela é eficaz hoje, realmente a gente vê que não é tão eficaz assim, infelizmente. Claro, as pesquisas, até essa própria fundação, ela tem uma pesquisa anterior que o número não é esse de 370 mil. Então, as pesquisas, elas têm um viés, né? Elas têm um recorte ali populacional do tempo, então isso é importante. O que é mais importante na pesquisa é para a gente fortalecer a saúde pública, né? A política que a gente vai promover ali para as pessoas. Então, eles trazem várias informações que desconstroem uma série de conceitos que a gente vem criando com o tempo, como, por exemplo, que o usuário de crack, ele é aquele que vai morrer rapidamente, né? A própria pesquisa fala que a média do usuário do tempo de uso nas capitais são 8 anos. Então, desconstrói até a lógica, né, de que o cara vai usar crack e vai morrer. Então, assim, a gente tem que ler a pesquisa, tem vários pontos de vista, então a gente tem que ter muito critério para avaliar essas informações. Carlão, eu particularmente não acredito em pesquisa. Não concordo com a fala, não concordo com o Estado, não concordo com nada. Por quê? Porque essa pesquisa não fala de quem foi enterrado, do cara que morreu dentro do morro. Essa pesquisa, ela esse aí já era indigente, vive agora depois de morto, passou a ser mais ainda. Você, como for usuário de droga, quando você vê uma pesquisa dessa, falando, igual ele está falando que o doutor está falando que já visitaram, que está esse trabalho, você acredita nisso? Não tenho visto, né? Eu, na minha época que eu usava droga, a minha grande dificuldade era achar um apoio, alguém me ajudar. Tanto que eu procurei quando eu me senti muito preso nas drogas, eu queria sair, bateu dentro de mim uma vontade de sair, e eu procurei um local que chamava Narcóticos Anônimos, na Ezequiel Dias ali. NA. O Narcóticos Anônimos, né? Tive 2 vezes. E, assim, quem sou eu para criticar alguém? Mas as minhas chegadas ali, em termos para o que eu estava necessitando no momento, não valeram. O que trouxe um certo conforto, que eu fui atendido, se eu não me engano, por 2 psicólogas, que já tem quase 10 anos isso, né? Eu não sei como é que funcionou, de repente eu posso estar falando algo que hoje está melhor no mercado. Para você não funcionou? Para mim, naquela época, não foi viável para mim. Doutor, parece que o nosso município, ele achou um jeito muito legal de tratar o dependente químico. Primeiro, jogando água nele debaixo do viaduto. Eu acho que água, eu não sabia que água curava crack, mas a nossa prefeitura cura. Você que está hoje aí com toda essa pesquisa, com esse trabalho, você acredita que os trabalhos que eu estou falando como Estado também, como eu trabalho no Estado, você acha que o trabalho que a gente tem feito, realmente, ele é preventivo ou ele é mais repressivo? Não, tratando da saúde, nós estamos falando do tratamento. Então, já é para aquelas pessoas que estão fazendo uso, né? Nós não estamos falando aqui da prevenção. A prevenção é um outro momento, que a pesquisa também da Fiocruz, que a gente está aqui para debater a pesquisa, ela fala que, apesar da baixa escolaridade, que a grande maioria passou, pelo menos por uma instância na escola pública. Não só na escola pública, mas no ensino fundamental. Então, a prevenção ela é extremamente importante dentro das escolas. Se a gente conseguir fortalecer essa prática, porque ela acontece pontualmente em algumas escolas, né? Se a gente conseguir fortalecer de forma eficaz, efetiva, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar o maior número de pessoas. A prevenção ela tem essa diferença, né? Porque a gente vai tratar aquele primeiro momento ali, ou aquela pessoa que nunca fez o uso, ou aquela que tem um primeiro contato, esse convívio. Agora, o pastor Wellington, no início, ele me pergunta, Cris, com relação ao programa do Estado, que é o Cartão Aliança pela Vida, né? Que é o programa com as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, o Carlão, ele citou aqui os narcóticos anônimos, se eu não me engano, elas trabalham um pouco com a lógica desse compartilhamento entre pares, que é muito parecido com o narcóticos anônimos. A diferença é que na comunidade terapêutica, no meu ponto de vista, é um local de abrigamento. A pessoa passa um período ali e esse período ele é muito importante para algumas pessoas, como narcóticos anônimos também é importante para outras.